Então, hoje a gente vai falar de vetores, né? Então, como é que vocês definiriam um vetor? O que vocês acham que é um vetor para vocês? Fala aí. Uma linha? Ah, também, mas é um pouco mais do que isso. Tem módulo, direção e sentido. Sim, grandeza com sentido, direção e velocidade. Ah, vocês estão falando mais ou menos na direção certa, certo? Aí não era de velocidade. Não, tudo bem, gente. É módulo, direção e sentido, né? Então, a Nana acertou, né? Um vetor, para a gente aqui, é um segmento de reta, né? Um segmento é um pedaço de uma reta, por exemplo, assim, né? Que ele tem módulo, direção e sentido. O que isso quer dizer? Um vetor, ele vai ter um tamanho, tá? Que é o módulo dele. Ele vai ter uma direção. Quando eu estou falando de direção aqui, eu estou falando de ângulo, né? Então, imagine. Seu eixo x, y aqui, o eixo cartesiano aqui. Você tem um vetor, né? V. A gente representa o vetor assim, com essa setinha. Como é que a gente vê a direção dele? Hein, pessoal? Como é que a gente vê uma direção de um vetor? Alguém tem uma pista aí? Como é que a gente poderia verificar a direção? Eu até falei. Para onde essa seta do meio está indo? Pela seta? A seta mostra o sentido, tá? É o sentido. Sentido positivo ou negativo. Então, por exemplo, no eixo X, o sentido positivo é para a direita, que a gente colocou aqui, e o sentido negativo é para a esquerda. Sentido é o sentido positivo ou negativo. Direção é qual a direção? Imagina uma pista, né? Sei lá, Avenida Brasil. A direção é a Avenida Brasil. É... E o sentido é se você está indo ou voltando na Avenida Brasil, entendeu? Sacaram? Mas, então, respondendo a pergunta aqui, como é que a gente vê a direção desse vetor? Faço isso aí, dando aula. Cara bom, nosso querido Pedro. É, é pelo ângulo, né, pessoal? Então, esse ângulo nos diz, esse ângulo θ aqui, por exemplo, nos diz qual é a direção do vetor, tá? Então, o vetor sempre vai ter um módulo de direção e sentido. Na verdade, o vetor ele não é só isso, não é só um segmento de reta com módulo de direção e sentido. O vetor ele é uma entidade matemática, tá? Que pode ser usado em diversas áreas. Na física, ele é usado desse modo. E, como eu falei, aqui essa imagem está ilustrando aqui, né? Então, ele tem um módulo, que é um tamanho dele, um sentido para onde ele aponta e a direção, que é essa reta onde ele está. Tem um ângulo, né? O ângulo. Então, tá. Grandezas escalares e vetoriais, que são muito importantes na física. Então, como é que vocês definem uma grandeza escalar, pessoal? Fala aí, alguém. O que é uma grandeza escalar?
Só tem módulo. É isso mesmo, né? Algo que pode ser medido. Também, mas uma grandeza vetorial também pode ser medida, né? Então, não só o escalar. O vetorial também pode ser medido. Por exemplo, a velocidade, ela é uma grandeza vetorial, né? Ela tem uma direção, sentido, um módulo, e pode ser medida também. Em, uma corrente elétrica, por exemplo, também. Apesar de que não se leva tão em conta, às vezes, o sentido da corrente. Enfim. Mas um escalar, é uma grandeza que pode ser representada perfeitamente só pelo valor, só pelo módulo. Exemplo, massa, temperatura, volume, energia, né? Por exemplo, qual, sei lá, a minha massa. A gente comumente fala peso, mas qual é a minha massa? Eu peso 65 quilos. É minha massa, não preciso falar 65 quilos para que lado, não. Só o valor e a unidade já basta, tá? Então, isso é uma grandeza escalar. Não só massa, como temperatura, ou volume, ou energia, né? Energia é um exemplo de uma grandeza escalar, né? Quando vocês fazem o peso é vetorial, sim, o peso é vetorial porque ele é uma força, tá? Para baixo, né? Ele não deixa. Na verdade, é para o centro da Terra, mas para baixo não está errado, não. É porque, se você for pensar de maneira mais pragmática, ele é para o centro da Terra, mas para baixo não está errado. Próximo de você, ele é para baixo. Mas isso aí, o peso é uma grandeza vetorial. E, então, como a gente já viu, né? As grandezas vetoriais são representadas por vetores, como, por exemplo, deslocamento, né? Sei lá, se um carro foi numa pista, né, de um ponto A até um ponto B, ele teve um deslocamento D. Tá? Então, o deslocamento ele tem um módulo, direção e sentido. Né? Eu fui daqui para cá, eu andei tantos quilômetros, e o quanto eu andei tem um módulo também. Então, isso é uma grandeza vetorial. Beleza? Todo mundo entendendo aí? Tranquilo? Beleza. É bem tranquilo, né? Então, por exemplo, outros grandezas vetoriais, como a gente já falou, tem a força ou o torque, por exemplo, né? Se a gente for estudar mais sobre mecânica, corpos rígidos tem torque, tá? É uma grandeza vetorial. Um momento de uma. Então, agora vamos falar de somar vetores. Então, imagina que eu tenho dois vetores e eu quero representar a soma entre eles. Como é que eu faço? Para fazer a soma entre os vetores, posso representar. Boa tarde, Maia. Eu posso representar colocando eles de maneira, digamos assim, ordenada, né? O vetor V1, eu quero somar V1 e V2. Então, a ponta do primeiro vetor vai estar encostando na cauda do segundo. E aí o vetor soma entre eles vai da ponta do primeiro da cauda do primeiro até a pontinha do segundo. Esse aqui é o vetor soma. Isso aqui é mais uma representação geométrica. Para somar, eu vou mostrar um pouco mais tarde como é que faz para somar, ver os valores mesmo. Então, só explicando aqui, você tem também a regra do paralelogramo, né, que às vezes é útil nas questões, que você pode representar os vetores, a soma de dois vetores, por meio de um paralelogramo. Estou querendo somar
V1 e V2 ainda, mas eu estou representando eles assim, ó, os dois partindo do mesmo ponto. Eu posso traçar um paralelogramo com eles aqui, dessa maneira aqui. E aí o vetor soma vai ser a diagonal, né, principal aí do nosso paralelogramo. Isso às vezes aparece muito nos livros de física, né? E quando eu for subtrair, por exemplo, não vai mudar muita coisa. A subtração nada mais é do que uma soma com sinal trocado, né? Nesse caso aqui, eu estou fazendo V2 menos V1. É o V2 menos V1 é o V2 mais o menos V1. Ou seja, é a soma com o vetor com sentido trocado, com sinal trocado. Que é, nesse caso, uma troca de sentido, né? O sentido era para cá, o negativo é para cá. Então, também se aplica nesse caso, né? Eu também posso multiplicar um vetor por um número real qualquer, né? Por exemplo, o vetor V aqui, se eu multiplicar ele por 2, tá? 2, vai ser gerado um vetor P, que ele é paralelo ao V, o P é paralelo ao V, mas ele tem um módulo 2 vezes maior. Ou seja, aumentou o tamanho do vetor. E eu posso multiplicar até por um número negativo. O que vai acontecer que vai mudar o tamanho, né? Por exemplo, multiplicar por menos 1,5, vai mudar o tamanho, ele vai ficar 1,5 vezes maior e vai mudar o sentido porque eu multipliquei por um número negativo. Tá? Bem de boa também. Todo mundo entendendo? Beleza. Então tá, vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imagina que eu tenho esse jato aqui, né? E ele está voando com esse ângulo aqui de 30 graus em relação ao meu eixo X. A gente sabe que o módulo da velocidade dele é 200 metros por segundo. Bem rápido. Como é que eu calculo a velocidade dele na direção X e na direção Y? Como é que vocês fariam? Me deem uma dica aí. Sério, coceiro? Isso. Mas qual. Mas como é que ia ficar? Como é que eu poderia escrever? Tá certo. Deixa eu ver o que a Lindinha vai falar. 200 cosseno 30 e 200 seno 30. Isso mesmo. Vocês acertaram. A Lindinha acertou aí. E a Suzy também falou. Eu tenho que projetar, né? Então, como esse ângulo está aqui, o meu Vx é 200 vezes o cosseno de 30 graus e o Vy é 200 vezes seno de 30 graus. Mas para quem não entendeu muito bem, né? Todo mundo entendeu isso? Ah, obrigado, Lindinho. Todo mundo entendeu como é que faz isso aqui, pessoal? Porque todo mundo lembra de seno e cosseno aí, né? Mas, por exemplo, se esse ângulo fosse para cá, né? Se eu tivessem me dado o ângulo aqui, esse ângulo aqui é de 60. Aí iria trocar, né? Vocês sabem disso. Que V, Vx. Ah, desculpa, pessoal. Tranquilo.
Vx igual a... Então, o x, nesse caso, seria v vezes o seno de 60, e o y seria v vezes o cosseno de 60. Tá? Porque o ângulo é um complemento. O complemento é o ângulo que somado vai dar 90 graus. Então, isso aparece muitas vezes em questões de física, né? É útil também. E nesse caso, a Lindinha acertou aqui. Vy é igual a 200 seno de 30 metros por segundo é igual a 100 metros por segundo. E o V, x é igual a 200 vezes o cosseno de 30, que é igual a 200 raiz de 3 sobre 2, que vai dar 100 raiz de 3. Então, bem de boa aqui, né? Bem tranquilo. Todo mundo entendeu essa continha? Tranquilo, né? Tá, beleza. Então aqui eu só coloquei a tabela aqui do lado. Eu só coloquei a tabela aqui dos ângulos notáveis, né? 30, 45, 60. Vocês já devem ter visto muito isso em matemática, né? Trigonometria. Depois quiserem consultar aqui, sei lá, está no material também. Então tá. Deixa eu ver o que mais tem. Acho que agora são só questões. Agora eu vou fazer algumas questões, tá? Então vamos lá. Primeira questão aqui, questão do Enem de 2017. Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostra a figura. Então, ele tem esse afluente. Observado de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente. Então, a correnteza do rio é acelerada para cá. Né? Aceleraçãozinha, varia uniformemente. Sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. Ou seja, a aceleração é pouca aqui e grande mais para o meio. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio, ou seja, o barco sempre fica. O barco quer ficar sempre assim, retinho. E o motor acionado com a mesma potência. Ele mantém a potência e deixa o barco, né, sempre com a sempre perpendicular. Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é. E aí, qual vocês acham que é aqui? As trajetórias. Vocês acham o quê? Que ele vai reto assim? Ou ele faz essa quina aqui, ou isso aqui, ou isso aqui? O que vocês acham? Ah, não entendeu? Eu vou deixar. Vou ler de novo. Deixa eu ver se outra pessoa vai falar alguma. Entenderam o enunciado ou não? Tá, peraí. Ó, resumidamente, o barco está vindo aqui, com uma velocidade constante, v. E a correnteza está empurrando para lá, tá?
E a aceleração é pequena aqui e maior no meio, isso aí. Então, como que é o formato da trajetória do barco? Qual dessas alternativas vocês acham que representa o formato que ele vai fazer? Tipo, como é que ele vai andar? Vai fazer assim? Ele vai assim? Fazer uma coisa assim, né? O que que vocês acham? Entenderam agora? Se quiserem pensar um pouco, também posso mostrar. Acho que dê. É, só tem que verificar a minha resolução aqui, peraí. Mas eu creio que seja isso. Isso mesmo. É a D mesmo. Por quê? Pô, na margem, como é muito baixinho, ele quase não vai ser empurrado. Então ele vai ficar mais ou menos, ele estava na vertical, ele vai mudar pouco a direção. Mas conforme ele vai chegando no meio, ele vai sendo mais desviado, né? Então, realmente, essa aqui é a letra D. Acho que deu para entender, né? Deu para entender de boas? Beleza, tranquilo, né? Que bem tranquilo, questãozinha teórica. Então vamos para a próxima. Se a correnteza fosse igual, seria A? Boa pergunta. Pensando aqui. Acredito que sim. Até porque, ó, olha aqui para o A. Ele é retinho. Esse aqui é como se fosse quase essa retinha aqui, só que tem um pequeno desvio porque a aceleração varia, né? Então, provavelmente seria assim, tá? É boa pergunta aí, né? Boa pergunta. Beleza. Então vamos lá. Vou fazer mais um aqui sobre a força de atrito. Sobre vetores de novo, né? Beleza. Pessoal, qualquer dúvida aí pode perguntar. Tá? Tranquilo. A força de atrito é uma força que depende do contato entre corpos. Pode ser definida como uma força de oposição à tendência de deslocamento dos corpos e é gerada devido à irregularidade entre duas superfícies em contato. Está falando do atrito. Tem, por exemplo, um bloco deslizando aqui, por causa da rugosidade, que é bem perceptível a olho nu, é gerado atrito, que é mais ou menos assim que é a rugosidade. Então, na figura, as setas representam as forças que atuam no corpo, e o ponto ampliado representa as irregularidades que existem entre as duas superfícies. Na figura, aqui está a figura. Na figura, os vetores que representam as forças que provocam o deslocamento e o atrito são, respectivamente, ó, eu quero saber o deslocamento e o atrito. Qual é a... É bem tranquilo isso aqui, né? Qual é a alternativa? É, letra A, né? Que acho que é bem de boa, né? Teórica de boa. Isso, porque o atrito ele vai se opor ao movimento, né? O movimento está para lá, o atrito vai se opor, ele vai gerar uma força de atrito que é oposta. E o deslocamento é para onde vai ter a direção de para onde o bloco está caminhando. Que é bem tranquila também, né? De boa. Letra A. Vou fazer mais um. Essa aqui também é do Enem. Eu só me esqueci de colocar o Enem. Qual Enem? Tá vendo?
Para gerar energia elétrica em uma hidrelétrica, é necessário integrar a vazão do rio à quantidade de água disponível em determinado período de tempo e os desníveis do relevo, sejam eles naturais, como as quedas d'água, ou criados artificialmente. Existem dois tipos de unidades de geração de energia: acumulação e fio d'água. As unidades de acumulação são localizadas em locais com altas quedas d'água, que, dado seu grande porte, permitem o acúmulo de grande quantidade de água. As unidades a fio d'água geram energia com o fluxo de água do rio, ou seja, pela vazão, com mínimo ou nenhum acúmulo de recurso hídrico. Ah, em uma região existem rios com potencial para a geração de energia. No intuito de construir unidade de fio d'água, deve-se comparar as características desse rio. Então, o que está falando aqui? Tem dois tipos. O fio d'água, tem sempre um fluxo de água, tá? Ah, vai ter sempre uma água passando ali, imagina a água passando aqui, que vai pegar uma imagem, vou ilustrar melhor para vocês. Beleza. Então, de fio d'água, basicamente, tem sempre um fluxo de água aqui. Opa, foi mal. Essa primeira, se vocês estiverem observando, ela vai ter sempre um fluxo de água que vai fazer o mecanismo funcionar, né? O mecanismo de funcionamento das usinas nada mais é, de maneira simplificada, do que uma turbina que é rotacionada pelo movimento da água, né? Pela energia cinética das águas. E aí você tem todo um mecanismo ali elétrico para que essa energia cinética se converta em energia elétrica. E a de acumulação, a diferença é que você tem um reservatório, essa de baixo aí. Tem um método para acumular a água, tá? Então, a pergunta é: em uma região existem rios com potencial para geração de energia. No intuito de construir uma unidade de fio d'água, deve-se comparar. Então, a principal característica física desses rios que deve ser observada, ou seja, como é que tem que ser o rio para fazer uma usina de fio d'água? Tem que ter velocidade de correnteza maior, deslocamento vertical do relevo maior, área de seção transversal do leito menor, volume de água por unidade de tempo menor, ou quantidade de massa de água por unidade de tempo menor. Ou seja, entenderam a pergunta? Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Sim. Volume de água por unidade de tempo menor. Tá, vou repetir. Essa eu não entendi, não. Se tiver muita correnteza, prejudica. Espera aí. Volume de água por unidade de tempo menor. O que vocês acham, né? Ó, eu tenho que ter um fluxo. Espera aí, vou explicar de novo. Pegando minha anotação. Então, a pergunta é, para quem não entendeu. Eu quero construir uma usina que funcione devido que tenha um fluxo de água, né, que é uma usina de fio d'água, tem um fluxo constante de água e é suficiente para gerar energia. Eu tenho só pela vazão. A vazão é, um, é uma unidade de medida de vazão, né? Vazão. Pode ser medida em metros cúbicos por segundo, né? Volume por segundo, ou
Quilogramas por segundo. Quilogramas do seu fluido por segundo. Então, como é que eu garanto que vai ser melhor o rio para fazer uma usina de fio d'água? Exatamente, Suzy. Você falou que tem que ser, não é volume de água por unidade de tempo menor. Não, porque aí seria uma vazão menor. Eu preciso de mais vazão. Qual das alternativas aqui remete a isso? A área da seção transversal não tem nada a ver. Deslocamento vertical não tem nada a ver do relé. Até você poderia pensar em energia potencial, mas não é exatamente isso. Quantidade de massa por unidade de tempo menor, não. Acho que seja maior. E volume de água, tempo menor, não. É com mais velocidade de correnteza, né? Por quê? Porque, ó, então imagina a usina. Tá aqui tentar fazer. Mas quando coloca usina em correnteza, dá errado. Você pode ter alguns problemas de engenharia, né, associados a isso, mas geralmente, como é que a gente aprende sobre usina hidrelétrica? Você precisa ter uma área que tem uma água escoando, né? Por exemplo, tem esse, ó, aqui é o rio e aqui está a tua usina. Imagina esse cubinho aqui, estou simplificando bastante. Tua água tem que chegar aqui no cubinho. Eu preciso que o meu fluxo de água aqui seja suficientemente bom para que sempre fique gerando energia, tá? Então, por isso que, nesse caso, a alternativa é A, tá? Mas, eu acho que eles não levaram tão em conta alguns problemas que podem ocorrer. Porque não é muito simples o processo de você implementar e construir uma usina é super complexo. Tem até, inclusive, um documentário no YouTube da usina do Itaipu, não sei se vocês já viram, que é uma obra monumental. Ah, tá pensando em geografia. Entendi. Não, legal. Vou até compartilhar aqui, para caso vocês queiram dar uma olhada. Basicamente, é uma obra absurda e uma das maiores construções já feitas no Brasil, pelo menos. Se quiserem dar uma depois, é interessante. Vou colocar outro. Coloquei um aqui, vou colocar um mais curto também. Chat, caso vocês queiram. Tá? Beleza. Então, nesse caso, pô, se ele falou que eu tenho que ter mais vazão, mais correnteza, mais velocidade, mais água passando, como é que eu garanto isso? Que a minha correnteza seja maior. Isso que eles quiseram dizer na questão aqui, tá? Todo mundo entendeu? Beleza. Temos mais duas questões. Beleza. Temos mais duas questõezinhas aqui para encerrar a aula, tá? Vocês estão. A aula deve estar prevista para acabar umas 4h30, mas está de boa para vocês fazerem mais duas questões? Beleza. Então tá. Vamos para a próxima aqui. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico.
Os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente, quais pontos? KM, NK, ML, NL ou NM. Então, vocês entenderam o enunciado aqui? É um teste, um autódromo, numa reta. Ele dá o gráfico de posição, tempo. Como é que a tua posição varia no tempo? Então, como é que eu sei onde é a menor velocidade e a maior, né? Os dois falaram T, NL. N é menor e o L é maior. Assim, estão vendo corretamente, estão analisando corretamente. Na verdade, vocês acertaram. É a D mesmo, NL. Isso aqui é do Enem 2018. Porque nesse caso, pessoal, a velocidade ela é a variação do espaço e a variação do tempo. Como é que a gente pode interpretar isso nesse caso aqui? É a inclinação mesmo, é o que a Linda falou. Então, quanto mais acentuada estiver a sua inclinação, ou menos, quanto mais acentuada, maior a velocidade, quanto menos, menor. Então, no N, ele já está bem menos inclinado aqui, então é a menor. E aqui no L, olha como ele está bem quase vertical, né? Provavelmente, a gente pode pensar que o piloto estava na reta e acelerou bastante, e aí depois começou a reduzir a velocidade dele. Freou, né? Para fazer o teste ali. Beleza? Então aqui pra gente é a NE. Tá bom, pessoal? Deu para entender? Beleza. Então vamos para a última questão aqui do Enem 2016. Dois veículos que trafegam com velocidade constante na estrada, na mesma direção em sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorrerá em duas etapas. A partir do momento que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à percorrida até parar totalmente? Então vamos lá. O que está perguntando? Está falando aqui quando tem dois carros no trânsito com velocidade constante, mas eles têm que ter uma distância mínima entre eles. E se ele chegar muito perto, ele vai ter que levar um tempo para perceber e depois vai frear. Tá? Então, como é que é o gráfico da velocidade para vocês? Do cara nesse carro? Ele percebe, leva um tempinho e depois ele freia. Falou a B. Vamos ver. Fale mais aí. C. Tinha feito uma anotação dessa. Então, pessoal, na realidade, B, C, D, B. Na realidade, a alternativa correta é a D. E por quê? Alguém consegue imaginar por que a D é correta?
parte com velocidade forma e parte acelerada, reta e parábola. Não, sim, é isso mesmo. Mas de onde que vem isso? Ó, vamos lembrar da nossa equação que descreve a frenagem. Imagina o veículo aqui. Tem uma velocidade V. E ele quer frear, tá? Ele vai frear com uma aceleração A. E sabe que ele tem uma distância que ele vai precisar para fazer a frenagem, que é o D, a distância é D. Qual equação, nesse caso aqui, eu posso usar para descrever essa frenagem com aceleração constante aqui? Quem lembra? Também, mas eu não. Também posso usar sim, mas nesse caso eu não falei do tempo. Qual é então? Eu quero algo que associe velocidade, aceleração e minha distância de frenagem. Numa reta. Bem tranquilo. Isso mesmo. Nesse caso, é Torricelli. Só que a minha velocidade final ela tem que ser zero. Então, vai ficar que v quadrado de zero é menos 2AD. Como eu estou numa frenagem, a minha aceleração é negativa. Então, na verdade, esse menos daqui da aceleração, que é negativo, com menos de fora, vai cancelar. Vai ficar aqui. V é igual a... O V0, a velocidade, é a raiz de 2AD. Então, a velocidade nossa, ela é representada por uma raiz. Tá? Então, por isso, olha só, se vocês podem reparar, esse gráfico aqui, quando você sai da parte reta para a parte curva, é o gráfico de uma raiz. Então, por isso que é a letra D. A raiz nada mais é do que uma parábola também, só que você está trocando o eixo que você está representando ali. Tá? Então, por isso. Então, primeiro você tem um regime de velocidade constante, tá mais ou menos até aqui. Opa, ele percebeu que está muito perto, mas ele tem um tempo de reação, que ele não vai mudar a velocidade. Aí ele começa a frear e desacelera de acordo com a equação de Torricelli, que é uma raiz, tá bom? Então, essa questão é legal para vocês terem um sentimento de como pensar nas coisas. Se eu tenho uma frenagem com aceleração constante e é uma reta, cai muito nesse sentido, né? Porque, tipo, se você não tem mais uma reta, já não fica tão fácil de usar isso aqui. Tá? Você já não pode usar isso aqui exatamente. Por isso que é movimento retilíneo uniformemente variado. É retilíneo, não é reta. Então sempre cai assim. Então lembrem disso, equação de Torricelli. Tenham essas equações mais mentalizadas assim, tá? Beleza? Todo mundo entendeu por que é a letra D aqui, pessoal? Tá bom. Então, beleza, beleza. Então, era mais isso que eu tinha para falar hoje com vocês. É. Bom, mas é isso, pessoal. Qualquer coisa podem falar aí comigo, tá? Obrigado aí pela presença. Tá bom? Chegar aqui. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.